Irmãos, nós temos enfrentado muitos desafios do nosso tempo, mas sem dúvidas, um dos maiores desafios que nós enfrentamos nos nossos dias, que tem assolado a humanidade, é a questão da ansiedade. A ansiedade que é a preocupação excessiva com o futuro, a preocupação intensa com aquilo que ainda está por chegar. E muitas vezes, muitas dessas preocupações são irreais. Muitas dessas preocupações que deixam as pessoas ansiosas, inquietas, inseguras, sequer vão acontecer, sequer de fato vão se concretizar. Mas isso tem sido um grande mal que tem assolado o nosso tempo. Pessoas de qualquer classe social, de qualquer nível acadêmico, independentemente das suas prerrogativas religiosas, enfrentam esse problema. E a Bíblia, a palavra de Deus, não foge ao assunto da questão da ansiedade. Porém, a gente precisa diferenciar alguns tipos de ansiedade. E eu introduzo assim para você entender o sermão. Existe aquela ansiedade que é natural. Por exemplo, você veio para o culto hoje e você já criou aquela expectativa. Se você sabia que você ia ter uma oportunidade, você ia ler um texto, ou mesmo pela alegria de estar aqui, isso gera uma ansiedade saudável no seu coração. E essa ansiedade, de certa forma, é boa. Existe um segundo tipo de ansiedade, que é aquela causada, e é uma doença, que é causada por uma disfunção química ou hormonal. E Jesus pode curar da ansiedade. Mas o normal é que com remédios e tratamentos se trate isso. E isso não te faz menos crente ou menos espiritual que ninguém. Você é servo de Deus, pode tratar e Jesus vai ser glorificado do mesmo jeito. Existe um terceiro tipo de ansiedade, que essa a Bíblia reprova, que é a ansiedade por incredulidade. O que é a ansiedade por incredulidade? É quando a pessoa não confia que Deus é poderoso o suficiente para cuidar dela, que Deus é poderoso o suficiente para prover o que ela precisa. E é sobre essa ansiedade que Jesus falou no Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Se Deus veste o lírio e alimenta as aves, Deus também está cuidando dos seus filhos. Então essa ansiedade por incredulidade, muitas vezes, essa ansiedade por incredulidade é pecado e deve ser tratada porque é falta de fé. Nós precisamos confiar em Deus. Mas existe uma quarta ansiedade, que é essa que acontece no texto, preste atenção em mim, que é aquela causada por uma situação traumática. Quando uma pessoa vivencia algo que a marcou negativamente, e aquilo ali ativa gatilhos na sua mente, de modo que ela tenha necessidade ou ela tem o pensamento de que aquele mal vai acontecer novamente. Quer ver um exemplo? Eu já bati o carro uma vez viajando com Rafaela. E depois que nós batemos o carro indo para um congresso, estava chovendo muito, eu fiquei com alguns dias com um certo receio de dirigir de novo. E isso é ansiedade gerada por um trauma. E isso é algo que até determinado ponto é normal, mas deve ser tratado e deve ser algo acompanhado. É isso que está acontecendo no texto que lemos de João capítulo 20. O que está acontecendo aqui em João capítulo 20 é o que a gente pode chamar de uma ansiedade pós-traumática. E aí você me pergunta, por que, pastor? Porque, irmãos, os discípulos de Jesus vivenciaram um trauma terrível na sexta-feira. Eles viram o mestre deles sendo pregado numa cruz,
sangrando até a morte por 6 horas. Os discípulos de Jesus acabaram de ver o seu mestre sendo morto, porque um deles o negou, um deles o traiu, vendeu por 30 moedas de prata. E esse traidor ainda tirou a própria vida. Tudo o que aconteceu naquela sexta-feira foi extremamente traumático. Jesus foi julgado injustamente, ele foi açoitado, ele caminhou pelas ruas de Jerusalém levando a própria cruz e ele morreu pendurado no madeiro. Isso gerou marcas tão profundas nos discípulos de Jesus, que o trauma era tão profundo, que eles foram para dentro das suas casas, se trancaram com medo, achando que o que aconteceu com o mestre deles, também aconteceria com eles. Eles estavam apavorados, eles estavam com medo. Dentre as pessoas que viram tudo isso, tinha uma mulher chamada Maria Madalena. E Maria Madalena acompanhou isso mais de perto ainda que os outros discípulos, à exceção de João. Porque enquanto todos os outros, à exceção de João, fugiram, Maria Madalena ficou aos pés da cruz de Cristo. Quem é essa Maria Madalena, pastor? É uma mulher que a Bíblia diz que dela Jesus tirou 7 demônios. Uma mulher que antes de Jesus encontrá-la era uma mulher possessa por espíritos malignos, mas que depois que Jesus a encontrou, ela foi liberta definitivamente. Jesus mudou a sua história, e é essa mulher que esteve aos pés da cruz, olhando para o seu libertador sangrando, para o seu libertador tendo a sua vida sendo tirada, se esvaindo, enquanto estava pregado na cruz. Ela acompanhou não apenas a crucificação, mas ela viu quando tiraram ele da cruz, quando levaram para o túmulo, ela viu onde o colocaram. E tudo isso aconteceu na sexta-feira. Mas a sexta-feira acabou, passou o sábado, e o texto bíblico que lemos já é domingo pela manhã. No domingo pela manhã está escrito: Maria Madalena foi ao sepulcro sendo ainda escuro. Se essa mulher vai ao sepulcro quando ainda estava escuro, o dia ainda nem havia raiado, o sol nem havia brilhado no horizonte, e essa mulher já reúne com outras e vai ao sepulcro de Jesus, é porque essa mulher sequer dormiu naquela noite, essa mulher sequer repousou naquela noite, ela mal esperava o momento de ir ao sepulcro de Jesus, cuidar do seu corpo, tratar das suas feridas. Ela imaginava que chegaria lá e encontraria o cadáver do seu mestre. Eu quero chamar a sua atenção e lhe dizer que se Maria Madalena estava tão disposta a servir o seu Senhor por gratidão, sendo que na mente dela ele estava morto, muito mais razões temos nós para servi-lo, sabendo que ele está vivo para todos sempre. Nós não servimos o cadáver de um mestre morto, nós servimos um Deus que está vivo e tem todo o domínio dos céus e na terra. Ela está querendo servi-lo de alguma forma, ela tem gratidão, e ela está tão ansiosa por fazer isso, que o texto bíblico diz que ela nem espera o dia raiar. Só que olhe para mim, não perca o foco do que eu estou pregando. Essa mulher está tão ansiosa por servir a Jesus, que ela não calcula algumas coisas. Por quê, pastor? Porque Jesus foi posto no túmulo, tinha uma pedra protegendo o túmulo, tinha um selo romano fechando a sepultura, e tinham soldados guardando a sepultura. Ela não calcula o que vai acontecer
acontecer? Quem é que vai tirar a pedra? Quem vai romper o selo? Quem vai convencer os soldados? Ela não pensa em nada disso, ela só quer servir. Mas quando ela chega lá, está tudo resolvido. Não tem soldado, não tem selo, e a pedra foi arrancada do lugar, porque a morte não pode conter aquele que é a ressurreição e é a vida. Quando ela chega lá e vê aquela cena, quando nós falamos de um túmulo vazio, é algo que nos alegra. Mas você precisa lembrar do que aconteceu em João 20, quando ela chegou lá, que ela viu que a pedra estava tirada e o sepulcro estava vazio, bateu nela um desespero. Ela olhou para aquela cena e pensou: cadê o corpo? Onde o puseram? Onde o colocaram? Ela não se lembra do mais importante. O que, pastor? Do que os inimigos de Jesus se lembravam. Porque lá no sepulcro de Jesus, não apenas colocaram uma pedra, mas colocaram soldados. Você já viu soldados protegendo um cemitério? No cemitério geralmente tem só o coveiro. E olhe lá quando o coveiro está lá. Agora no sepulcro de Jesus tem soldados. Por que soldados? Porque os inimigos de Jesus se lembravam. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Então coloquem soldados aqui para que os discípulos não roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Então Jesus disse que ressuscitaria. Os inimigos de Jesus se lembravam que ele disse que ressuscitaria. Mas Maria Madalena chegou e quando viu o túmulo vazio, ao invés de lembrar do que ele falou, ela pensou: roubaram o corpo, continua morto. Por que isso, pastor? Vai ver um pouquinho, mas você é crente. Porque quando nós somos tomados pela ansiedade, nós esquecemos das promessas de Jesus. Quando a ansiedade domina a mente e o coração de alguém, isso faz a pessoa se esquecer das promessas de Jesus. Maria Madalena está tomada da ansiedade de tal forma que ela se esquece do que Jesus falou para ela. E eu estou pregando a pessoas aqui essa noite. Você está desesperado por quê? Se você está debaixo de promessa. Eu vou perguntar de novo, eu sinto Jesus aqui. Você está desesperado por quê? Se a tua família está debaixo de promessa. Tu está preocupado com o quê? Se a tua casa está debaixo de promessa. Tu está preocupado com o quê? Se essa igreja está debaixo de promessa. Se você está debaixo de promessa, não tem razão para ficar desesperado. Desesperado tem que ficar o inferno com aquilo que Jesus te falou. Porque se Jesus falou, pode colocar guarda, pode colocar uma pedra, pode colocar um selo romano, pode se levantar o inferno. Se ele falou, vai acontecer. Calma, você está debaixo de promessa. Só que ela não lembra da promessa. Ela olha para a cena e ela deduz logo o pior. Ela tem 3 deduções. Primeira, continua morto. Segunda, roubaram o corpo, além de morto, sequestrado. Terceira, nunca mais o veremos. Você já reparou? Talvez você vai rir um pouco, mas você já reparou que uma pessoa ansiosa, ela costuma empilhar tragédias? Ela nunca consegue imaginar algo bom, ela só pensa o pior. Você quer deixar uma pessoa ansiosa desesperada? É você ver uma ligação perdida no celular. Ela nunca imagina que aquela ligação foi para algo bom. Ela pensa assim: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Jesus, aconteceu alguma coisa. Você quer deixar uma pessoa ansiosa, inquieta, vira para ela e diz assim: depois eu quero conversar com você.
Acabou, irmão. A pessoa não come, não dorme, não fica quieto. Por quê? Porque a pessoa tomada pela ansiedade, ela empilha tragédias. Ela só pensa no pior. É o que Maria Madalena está fazendo aqui. Ela olha para o túmulo e já pensa o pior. Já deduz o pior. Sendo que Jesus, o céu, está olhando para Maria e está dizendo: Maria, eu sei que foi difícil passar a sexta-feira. Eu sei que a sexta-feira doeu. Eu sei que a sexta-feira foi traumática. Eu sei que o sábado parecia que nunca acabaria. Mas já é domingo de manhã. Estou pregando para pessoas aqui que eu sei que a sua vida foi difícil, eu sei que a sua história foi difícil. Jesus sabe que a sua trajetória foi difícil para chegar até aqui, mas já é um novo dia, já é um novo tempo, já é uma nova fase de Deus na tua vida. E se o túmulo está vazio, você tem razões para se alegrar, porque se o túmulo na terra está vazio, o trono no céu está ocupado. Descansa o coração. Ela olha para aquela cena desesperada e o que ela faz? Ela corre para casa. E quando ela corre para casa, ela vai falar com outros 2 discípulos. Versículo 2: Simão, Pedro e João. Ela vai falar com outros 2 que não estavam melhores que ela. Ela chega em casa e diz assim: olha, ele continua morto. Só que agora o negócio ficou ruim de vez. Roubaram o corpo e nunca mais o veremos. Pedro e João saem correndo de casa em direção ao túmulo. João era mais novo que Pedro, provavelmente correu na frente. Pedro vem correndo atrás, desesperado. Quando João chega na porta do túmulo, ele para. Pedro vem desesperado, empurra João e entra no túmulo lá dentro. Quando entra no túmulo, ele se depara com uma cena poderosíssima. Ele vê que o túmulo está vazio, mas os lençóis estão dobrados. O lençol está dobrado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O túmulo não está revirado. O túmulo não está bagunçado. O túmulo está organizado. Por que o túmulo está organizado? Ele não foi roubado. Ele não foi sequestrado. E aqui mexe comigo, talvez você ria um pouco. Fala a verdade para mim. Aquele dia que você perde a hora, você tem um compromisso de manhã. E aquele dia que você perde a hora, acontece alguma coisa, você sai de casa correndo, é o dia que a gente não arruma a cama, não é verdade? A gente faz um monte de coisa, a cama a gente larga, depois arruma. Porque você está com pressa de sair de casa. Quando a gente está com pressa de sair, a gente não arruma a cama, a gente larga para lá e vai. Agora, quando está tudo tranquilo, você está no horário, você está com tempo, o normal é que você faça o quê? Dobra os lençóis, arrume a cama, deixa tudo certinho e sai de casa com calma. Quer uma razão para dar uma glória? Jesus não saiu do túmulo correndo. Os lençóis não estão revirados. O túmulo não está bagunçado. Jesus saiu do túmulo e está tudo organizado ali. Porque quem venceu a morte não tem motivos para correr. O texto mostra para nós, ouça isso que é profético, Maria Madalena correndo. O texto mostra Pedro correndo, João correndo, mas não mostra Jesus correndo. Porque não tem um episódio na Bíblia de Jesus correndo. Porque correr tem 2 razões: ou para quem perdeu o tempo, ou para quem não tem controle da situação. Como Jesus sempre teve controle e nunca se atrasa, ele não precisa correr.
Na multiplicação, os discípulos estão achando que aquela multidão vai morrer de fome se ficar ali. E Jesus diz assim: tem 3 dias que estão comigo. Está na hora de fazer um milagre. Da tempestade, os discípulos estão desesperados, achando que vão naufragar. Jesus vem em direção a eles, correndo? Não. 4ª vigília da noite, Jesus vem caminhando por cima das águas. Nem na tempestade Jesus corre, até na tempestade Jesus caminha. Lázaro estava enfermo e acharam: se ele não chegar aqui, ele morre. Maria pensou: se ele não chegar aqui, Lázaro morre. Marta pensou: se ele não chegar aqui, Lázaro morre. E de fato foi o que elas disseram para Jesus: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Já tem 4 dias. Mas ele chega e diz: tem 4 dias, mas ainda tem jeito, porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não corre. Se ele marcou que é no domingo de manhã, vai ser no domingo de manhã. Sabe qual é o nosso problema? Olhe para mim. É porque nós corremos, nós achamos que Jesus tem que correr. Porque nós nos apressamos, nós achamos que Jesus tem que se apressar. Porque nós somos inquietos, nós achamos que Jesus tem que se inquietar por nós. Mas eu estou pregando essa noite: Jesus não corre, Jesus não se inquieta, Jesus não se desespera, mas Jesus também não se atrasa. Ele chega na hora certa. Aleluia! Aleluia! Acalma o coração. Oh, quem pode adorá-lo nesta noite? Glória a Deus. Não se desespere, não se inquiete, não deixe a ansiedade tomar sua alma, porque Jesus tem a hora certa para todas as coisas. Ele saiu do túmulo e está tudo arrumado, está tudo dobrado, está tudo organizado. Pedro olha para aquela cena: João, os dois vão embora. João crê, Pedro fica meio assim, e os dois vão embora, e Maria continua lá. Enquanto Maria está lá olhando para aquele sepulcro vazio, versículo 11 da sua Bíblia, ela está do lado de fora, ela está chorando, ela está desesperada com aquela cena, e ela toma uma decisão. Qual? Ela se abaixa, porque era uma caverna que descia, então ela se abaixa para olhar para dentro do túmulo. E quando ela olha para dentro do túmulo, ela vê que agora o túmulo não está mais vazio. Mas não é o corpo de Jesus que está lá dentro. Ela vê 2 anjos dentro do túmulo. Aleluia. E os anjos de dentro do túmulo olham para ela do lado de fora chorando e dizem: por que você está chorando? Qual é a razão das suas lágrimas? Como a Rafaela cantou aqui: você está chorando por quê? Por que os anjos perguntam isso para ela, pastor? Porque os anjos sabem que ele ressuscitou. E eles estão olhando para ela como quem diz assim: você veio aqui para encontrar um cadáver. Você veio aqui para tratar, limpar, ungir o corpo do mestre morto. Se você encontrasse esse cadáver, você tinha razões para chorar. Se você encontrasse o corpo dele, você tinha razões para chorar. Mas veja o túmulo vazio. Você não tem razões para chorar. Aleluia! Qual era o plano de Maria, pastor? Isso Deus me deu agora a dizer a você. Qual era o plano de Maria? Encontrar um corpo. E o que Jesus fez? Frustrou o plano dela. Eu estou pregando esta noite que quando Jesus frustra os nossos planos, é porque algo melhor e maior vai acontecer.
Eu estou pregando que quando Jesus frustra o nosso plano, o nosso projeto, é porque Ele tem algo maior e melhor para fazer. Mas pastor, meu plano era para Ele, o plano de Maria era para Jesus, o plano de Maria era cuidar de Jesus, o plano de Maria era servir a Jesus. E às vezes alguns planos que nós fazemos para Jesus, Jesus frustra. Por quê, pastor? Porque Ele está dizendo, não, você não vai precisar tratar de um cadáver, porque o teu mestre não vai ficar na sepultura. Se eu frustro o teu plano, é porque meu plano é melhor, meu plano é maior. O que eu vou fazer? Então não chore. Aleluia. Maria está tendo o plano frustrado e os anjos estão dizendo, não chore. Por que você está chorando, mulher? E de repente a Bíblia diz que ela se vira. E quando ela se vira, versículo 14, ela vê um homem em pé. Deixa eu chamar a sua atenção para algo aqui. Maria está olhando para dentro do túmulo e está vendo anjos. Se você estivesse vendo anjos, você daria as costas? Tem 2 anjos na sua frente, você viraria? Por que Maria vira? A Bíblia não deixa claro, pastor Apolo, mas bem provável foi pela reação dos anjos. Porque os 2 anjos estão lá dentro, Maria está olhando para eles, eles estão conversando com ela, e de repente esses anjos reagem, porque do lado de fora chegou alguém. Um terceiro anjo? Não, o Senhor dos anjos. O que os anjos fizeram? Não sei. Talvez dobraram os joelhos, ergueram as mãos, talvez olharam assustados em contemplação. Não sei. Só sei que quando Maria percebe que eles estão olhando para fora, ela se vira. Aleluia. E quando ela se vira, tem um homem em pé no jardim. Aleluia. Ela pensava que era um jardineiro. Ela pensava que era alguém que estava cuidando do jardim. Ela pensava que era alguém que estava trabalhando ali. E por que ela não reconhece o Senhor, irmão? Porque tudo que ela viu na sexta-feira, comparar a cena que ela viu na sexta com aquele homem em pé no domingo, ela viu na sexta-feira um homem despido, açoitado, crucificado, sangrando até a morte. E agora no domingo ela está vendo esse mesmo homem de pé na frente dela, olhando para ela e perguntando: por que você está chorando? E ele pergunta: quem você está procurando? Quer uma razão para dar uma glória? É como se eu estivesse dizendo assim: se você procurasse o Jesus da sexta-feira, você tinha razões para chorar. Se você procurasse um cadáver, você tinha razões para chorar. Se você procurasse aquele homem ensanguentado, você tinha razões para chorar. Mas aquele homem já ressuscitou. Quem pode erguer as mãos aí para o céu esta noite, encher esse lugar de adoração. Aleluia! 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 Por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela olha e diz assim: onde o Senhor colocou? Porque se foi o Senhor que levou o corpo dele, me diga. Porque eu vou lá, eu vou pegá-lo, vou tratar dele, vou cuidar dele, eu levarei comigo. Até que aquele homem olha para ela e diz só uma palavra que mexe comigo e ecoa até hoje pela história. Ele olha para ela e diz assim: Maria. Quando ela escuta a voz Maria, quando ela escuta o nome Maria,
ela reconhece a voz. A aparência está diferente, mas a voz é a mesma. Ninguém nunca chamou Maria como ele a chamou. Ele olha para ela olha para ele e diz: Rabi, mestre. O texto diz para nós, no versículo 17, que Jesus diz para ela assim: não me detenhas, não me segure. Por que Jesus diz isso para ela? Porque quando Maria escuta a voz dele dizendo o nome dela, ela o agarra, ela o segura. E aí você me escuta pregar isso e dizer: pastor, ela pulou nele e agarrou as pernas dele, bem provável. E aí você diz: mas pastor, eu te pergunto, você não faria a mesma coisa? Ou você acha que quando Jesus voltar, quando você vê-lo, você vai olhar para ele e vai dizer assim: oi Jesus, tudo bem? Ou você vai querer agarrá-lo, abraçá-lo, o amado da sua alma? Aquilo que nós almejamos fazer um dia, Maria fez do lado de fora do túmulo. E quer uma razão para você ir para casa renovado? O que Maria fez ali no jardim do sepulcro, nós faremos nas nuvens do céu quando ele voltar para buscar a sua noiva. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Maria, um abraço. Aleluia. E aqui eu caminho para concluir meu sermão e orar por você. Ele olha para Maria e diz assim: Maria, não me segures, porque eu ainda não subi para o meu pai, vosso pai, mas vai para teus irmãos e diga que eu sou. 18. Maria foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe disse isso. Deixa eu te falar algo aqui. Nós costumamos dizer, e dizemos corretamente, que Maria foi a primeira pregadora da ressurreição. Mas nesse dia, a ressurreição de Jesus não foi a primeira mensagem de Maria. Foi a segunda. A primeira pregação de Maria, pastor Paulo, foi chegar em casa e falar o quê? Continua morto. Levar o corpo. E nunca mais o veremos. Quando Jesus vê Maria do lado de fora, o que ele diz para ela? Maria, faz o seguinte: volta lá. E corrige a primeira pregação. Eu estou sentindo Jesus aqui. Volta lá e corrige a primeira mensagem. Volta lá e corrige o que você falou no início, porque naquela hora você estava tomada pela ansiedade, e quem está tomado pela ansiedade só tem palavra de derrota na boca. Quem está tomado pela ansiedade só tem mensagem de tragédia. Quem está tomado pela ansiedade só sabe dizer: morreu, sumiu, roubaram, acabou, é o fim, vai desistir, vai fechar, vai falir, vai quebrar, vai separar, vai morrer, não tem jeito. Volta lá, Maria, e corrige, porque não é a ansiedade que guia a tua vida, sou eu que guio a tua vida, sou eu que guio a tua história, sou eu que conduzo você. Levante as duas mãos aí para o céu. Eu tenho uma palavra profética para liberar para você. Jesus vai mudar a mensagem na tua boca. Jesus vai mudar as palavras no teu lábio. Chega de palavra de derrota, chega de palavra de perda, chega de palavra de que não vai dar certo. Vai ter palavra de vida, vai ter palavra de esperança, vai ter palavra de vitória, vai ter palavra diferente. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levante as duas mãos aí para o céu nessa noite e enche esse lugar de adoração.
Fica de pé comigo se você crê nessa palavra. Eu não sei o que você disse na